From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, all things are possible, only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Deus os abençoe. Nós estamos dando continuidade ao livro de Êxodo, no capítulo 33. Nós meditamos na última programação dos versos 1 até o verso 11 e agora nós vamos meditar do verso 12 até ao verso 17, que diz assim: Então Moisés disse ao Senhor: Tu me ordenaste, leve este povo, mas não disseste quem enviarias comigo. Declaraste: Eu o conheço pelo nome e me agrado de você. Se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer teus caminhos para que eu te conheça melhor e continue a contar com teu favor. E lembra-te de que esta nação é teu povo. O Senhor respondeu: Acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Então Moisés disse: Se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que o teu povo e eu contamos com teu favor? Pois é tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. O Senhor respondeu a Moisés: Certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Que o Senhor acrescente bênçãos à leitura de sua palavra. Eu quero chamar a atenção deste pedido que Moisés faz para Deus. Moisés vai até ali a tenda e ele faz esta oração pedindo para que Deus vá com eles. Não apenas com Moisés, mas com o povo também. E Moisés, ele disse que nem, verso 15, que nem precisaria, se Deus não fosse acompanhar. Olha o desespero de Moisés. Se o Senhor não for nos acompanhar, nós nem vamos sair daqui. Moisés estava intercedendo pelo povo. Moisés é um tipo de Cristo, meus irmãos. Veja que o povo não era merecedor. O povo tinha pecado, o povo tinha errado, o que eles mereciam era o castigo em cima de castigo. Porém, Moisés, ele para na brecha e ele começa a pedir pelo povo. Ele começa a pedir a presença de Deus, que a presença de Deus não o abandone, a ponto dele dizer assim: Senhor, o Senhor falou que me ama, o Senhor me conhece pelo meu nome, mas se o Senhor não for com a gente, então nem vamos sair desse lugar, não compensa sair desse lugar se o Senhor não for com a gente. A mesma atitude, irmãos, nós deveríamos ter. Que lição maravilhosa! Nós devemos sempre estar na presença de Deus dessa forma: Senhor, vá comigo, me ajuda, me fortalece, caminha comigo, Senhor. Se o Senhor não for comigo neste dia, se o Senhor não for comigo neste assunto, eu não quero mais nada, Senhor, eu também não vou. Mas me ajuda, me guarda, me proteja, vai comigo, Senhor, me acompanha. Porque se o Senhor não for me acompanhar neste dia, se o Senhor não for me acompanhar nesta jornada da vida, então é melhor, Senhor, que eu morra, que eu fique por aqui, que eu não faça mais nada. Esse tem que ser o nosso desespero, como foi o desespero de Moisés. Moisés entrou na presença de Deus em desespero, em lágrimas, porque ele sabia que Deus é um Deus que responde às orações. Você sabia disso, meu irmão, minha irmã? Que Deus responde às orações. E no verso 16, o que chamou minha atenção
é que Moisés diz assim que o que faz a diferença, o que os torna diferentes, tanto ele quanto o povo, é a presença de Deus. Irmãos, não queira ser como o mundo, não queira ser igual ao mundo. O que nos distingue, o que nos faz diferente é a presença de Deus na nossa vida. Profeta de Deus para esta era, William Marion Branham, sabe o que ele disse? A sua vida fala tão alto que eu não posso ouvir a sua voz. Que as nossas vidas possam falar tão alto que as pessoas não precisam ouvir as nossas vozes. Você é crente, não precisa. Ele já vem falando assim, você é crente, né? Eu percebi, porque pela sua atitude, pelo seu falar, pelo seu andar, pelo seu comportamento. Ele sabe que tem algo diferente. O que nos distingue é que nós não somos iguais ao mundo. Mas o problema hoje é que as igrejas, as denominações, elas querem se parecer com o mundo. Eles querem trazer o mundo para a igreja, o rock para a igreja, as perversões para dentro da igreja, para segurar o povo, ao invés de tirar o pecado, como Moisés fez. E nós vimos no capítulo 32, sempre nós vamos estar referindo ao capítulo 32, porque foi o capítulo-chave para esses restantes capítulos que nós vamos meditar de agora por diante. Veja que eles cometeram essa loucura. Eles foram teimosos, rebeldes perante Deus. E a loucura que eles cometeram foi tão grande que Moisés os puniu. 3.000 morreram no mesmo dia, depois Deus mandou uma praga sobre eles. A consequência do pecado é terrível. Porém, Moisés entra em desespero e pede a Deus, porque ele fala para Deus, Senhor, a tua presença em nosso meio é que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. Sim, de todos os outros povos, é a tua presença, Senhor, na minha vida. Eu não quero ser como o mundo, eu não quero estar identificado com o mundo, mas eu quero que o Senhor seja Senhor da minha vida. Eu não quero apenas a sua salvação. Além da salvação, Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor, que o Senhor domine sobre a minha vida, que o Senhor tenha controle sobre cada porta dentro do meu coração. E aí, irmãos, Deus responde no verso 17 para Moisés. O Senhor responde a Moisés, certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Como isto é maravilhoso. Deus te conhece pelo seu nome também. Você sabia que Deus conhece você pelo seu nome? Irmãos, Moisés, um tipo de Cristo, estava intercedendo pelo pecado do povo. E hoje também nós temos o sangue de Jesus Cristo ao nosso favor. O sangue de Jesus Cristo nos limpa e purifica de todo o pecado. Você tem acesso também. Se você também pode agora entrar na presença de Deus e clamar a Deus, dizer assim, Senhor, me ajuda. Eu não quero, meu Pai, de forma alguma ficar sem a tua presença. O que me faz diferente é porque o Senhor está comigo, o Senhor me acompanha, o Senhor me dirige. Eu não quero que o Senhor manda apenas um anjo, mas eu quero a tua presença, Senhor, gloriosa, dentro de mim. Você pode clamar a Deus nesta hora, porque a presença de Deus te cura, a presença de Deus te traz paz de espírito, a presença de Deus te anima, a presença de Deus te dá coragem. Então, o que nós queremos é a presença de Deus em nossas vidas. Porque nós vemos Moisés lembrando o Senhor da sua promessa de acampar o povo de Israel de acompanhar, melhor dizendo, o povo de Israel em sua jornada. A nação de Israel ela já havia experimentado a vitória lá na travessia do Mar Vermelho, havia celebrado a presença vitoriosa de Deus, Deus prometeu estar com eles. Mas será que Deus iria voltar atrás nas suas palavras? Moisés, irmãos, ele sabia que a promessa de Deus era inabalável. Guarda isso, cada promessa de Deus é inabalável. A fidelidade de Deus em cumprir suas promessas é da natureza de Deus cumprir a sua promessa. Deus não é como o ser humano que pode quebrar os seus compromissos. Ele é o Deus fiel que cumpre a sua palavra. Ele não é homem para que minta. Olha que maravilha.
Deus sempre cumpre a sua palavra. E você pode se firmar em cada palavra da Escritura. Lá em Números 23:19, diz assim: Deus não é homem para que mintas, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Moisés estava lançando mão disso. E você também pode lançar mão disto nesta hora, das promessas de Deus. Agora, Moisés, ele baseou esse apelo na graça de Deus. Ele baseou a sua oração, o seu apelo, na graça de Deus. Reconhecendo a misericórdia, a bondade de Deus. Ele sabia que o povo de Israel era culpado, irmãos. Ele sabia. E que o povo merecia uma punição. Mas Moisés conhecia a graça divina. Aí que está a diferença, irmãos, entre a lei, no sentido da lei pervertida, e da graça. Quando eu digo lei pervertida, é aquela lei levada ao legalismo, ao extremismo. É a letra sem o espírito. Isso mata. A letra sem o espírito mata, mas a letra com o espírito, ela vivifica. Moisés aqui estava apelando para a graça de Deus, para a misericórdia de Deus. Se Deus lhe desse o que mereciam, eles seriam destruídos. Muitas vezes Deus não nos dá o que nós merecemos. Sabe o que nós merecemos? Mesmo hoje, agora, você que está me ouvindo, nós merecíamos ser destruídos, ser acabados. Mas um dia, a graça de Deus também nos alcançou. E esta graça de Deus veio lá da eternidade. Ele se fez carne e habitou entre nós. E morreu lá na cruz do Calvário, por mim e por você. Sim, essa graça foi estendida para mim, para você. Que o que nós também merecíamos era sermos destruídos, como os israelitas também. Eles mereciam. Se Deus lhe desse o que eles mereciam, eles teriam sido destruídos. Muitas vezes, quando nós erramos, Deus nos corrige. Mas se Deus fosse executar mesmo o que a gente merecia, nós também seríamos destruídos. Os israelitas eram o povo de Deus. E Moisés era seu povo. Eles não queriam apenas um anjo para acompanhá-los. Isso também chamou a minha atenção. Mas o que fazia eles diferente era a presença de Deus. Irmãos, a graça de Deus é a base da nossa salvação e da nossa comunhão com Ele. É a graça. Nós, como Moisés, não merecemos sua presença. Mas Ele concede a sua graça e a sua misericórdia para cada um de nós. E isso deve trazer um temor nos nossos corações nesta hora. Por que um temor nos nossos corações? Lá em Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9, olha o que ele diz. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós. Oh, meu Deus, que maravilha! Não depende de mim. Não depende das minhas boas obras. Não depende do que eu faço, de eu ser uma pessoa boa ou não. Eu sou uma escolha de Deus, pela graça de Deus, por meio da fé. E isso não vem de vós, disse Paulo. É um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ninguém tem essa glória de chegar até a Deus e se salvar a si mesmo. Não adianta. Não tem. Mas todos nós dependemos da graça do Senhor Jesus Cristo, esta maravilhosa graça de Deus. E nós vemos Moisés, então, orando, pedindo a Deus. E nós nos perguntamos, será que os filhos de Deus têm o direito de apelar com Deus, como Moisés fez? Tudo depende, irmãos, do nosso relacionamento com Deus. Moisés conhecia os caminhos do Senhor. Ele era seu amigo íntimo. Você viu que diz ali que eu te conheço pelo seu nome, verso 12. Eu o conheço pelo nome e me agrado de você. Deus falou isso para Moisés. E Moisés usou isso
para negociar com ele, negociar no bom sentido, né, meus irmãos? Para apelar com Deus. Porque tudo depende do nosso relacionamento com Deus. Moisés conhecia os caminhos do Senhor. Ele era seu amigo íntimo. E por isso Moisés foi capaz de se apresentar o seu caso com fé, como diz aqui em Efésios. Tempos depois, Paulo iria trazer isso de uma maneira mais clara para nós, em Efésios 2, do 8 ao 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, a intimidade com Deus, ela só é alcançada por meio do relacionamento pessoal, da busca constante em conhecer a Deus. Moisés, ele tinha um relacionamento profundo em buscar a vontade de Deus, de ir lá no íntimo e buscar a vontade de Deus para aquele momento presente. Em Tiago 4, verso 8, diz assim: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem os seus corações. Não tenha uma mente dividida, se entregue a Deus e deixe Deus guiar o teu caminho, porque o Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livra dos males deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Eu sou feliz com Jesus. Deus os abençoe, Deus os guarde. Até a próxima programação, se Deus assim nos permitir.